Pátria Renda Urbana, é sobre esse fundo imobiliário que vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar o portfólio de investimentos do Pátria Renda Urbana. Esse que, para mim, é um dos melhores fundos imobiliários híbridos que temos na Bolsa Brasileira. E aqui um disclaimer, já logo de cara, o HGRU ele não é o único bom fundo imobiliário híbrido que temos para o longo prazo. O mesmo é válido para o TRXF11, o mesmo é válido para o ALZR11. Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo os links para você também conferir os conteúdos relacionados ao TRXF11 e ao ALZR11, que, junto com o HGRU, formam para mim o conjunto dos 3 melhores fundos imobiliários híbridos para o longo prazo que temos disponíveis para investir hoje. Mas o foco do nosso vídeo de hoje é o HGRU11, então sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Antes de fazer qualquer investimento, é muito importante que o investidor saiba como que aquele ativo ele gera caixa, ele gera receita, ele faz dinheiro. Então, no caso do HGRU11, é basicamente um fundo imobiliário que investe em imóveis do tipo varejo alimentício. Os imóveis do tipo varejo alimentício são basicamente aquelas lojas tipo Big Box, então são aquelas lojas locadas para grandes redes supermercadistas, como é, por exemplo, o caso do Açaí, como é, por exemplo, o caso do Carrefour. É claro, não necessariamente todas essas lojas do varejo alimentício são do tipo Big Box, mas há alguns prédios, algumas lojas muito bem localizadas em regiões centrais das cidades onde estão inseridas, que são locadas para grandes redes supermercadistas. Então, esse é o primeiro tipo de ativo que o HGRU investe. Ainda dentro do segmento de varejo, é um fundo imobiliário que também tem um conjunto de imóveis do varejo vestuário. E são lojas que hoje estão locadas para as Pernambucanas, que é uma loja de varejo vestuário tradicional aqui no país. E são lojas que normalmente estão bem localizadas nas cidades onde estão inseridas, e isso, é claro, é favorável ao fundo imobiliário, pois diminui o risco, porque são lojas que são de fácil recolocação e, conforme você verá ao longo desse vídeo, são lojas que o fundo até encontra certa facilidade na venda desses imóveis. Então, hoje, esse é um outro tipo de investimento que esse fundo acaba fazendo. Então, dentro do segmento de varejo, ele tem varejo alimentício e também tem varejo vestuário, beleza? E para fechar, você pode ver que é um fundo imobiliário que também investe em imóveis do tipo educacional. Então, é um fundo imobiliário que possui um conjunto de imóveis que são locados por instituições de ensino, como é, por exemplo, o caso da IBMEC, como é, por exemplo, o caso da Edux. Então, é basicamente assim que esse fundo imobiliário gera receita hoje, beleza? Desta forma, é um fundo imobiliário que possui 100 ativos, então é um fundo imobiliário com bastante imóveis no seu portfólio. Esses imóveis estão distribuídos em 16 estados diferentes e somam mais de 600 mil metros quadrados de área bruta locável. Conforme você pode ver ainda, é um fundo imobiliário que tem uma distribuição geográfica bem interessante. Então, esses imóveis estão distribuídos em praticamente todas as regiões do país. Só que, claro, tem alguns estados que têm um destaque maior, como é, por exemplo, o caso do estado de São Paulo, como é, por exemplo, o caso do estado do Paraná e também é o caso do estado da Bahia. O estado de maior destaque é, sem dúvida nenhuma, o estado de São Paulo, com 46,5% da ABL desse fundo, só que isso não é um dado que preocupa os investidores de uma maneira em geral, pelo menos não me preocupa enquanto investidor do HGRU11, porque o estado de São Paulo tem um nível de desenvolvimento maior, então é um estado muito bem servido em termos de infraestrutura, em termos de logística, e é um estado também que tem uma renda per capita também melhor em relação a alguns outros estados do país. Então, essa concentração de receita no estado de São Paulo não me preocupa enquanto investidor do HGRU. Sem contar que, em sua grande maioria, são imóveis que estão muito bem localizados e, conforme você verá, os contratos de locação
do HGRU, em sua grande maioria, são contratos atípicos com multas robustas em caso de rescisão antecipada desses contratos, beleza? Em termos de inquilinos, você pode ver que é um fundo que ele não tem uma diversificação muito grande em inquilinos. O principal inquilino do fundo hoje é o Carrefour, com 25% da receita contratada, seguido pelo Açaí, com 22% da receita contratada. Depois vem a Pernambucanas, com 17% das receitas contratadas, até chegarmos na Edux, com 13% das receitas contratadas. Então, é um fundo imobiliário que tem um nível de concentração de receita maior. Mas por que que isso não me preocupa no longo prazo? Essa concentração de receita, ela não me preocupa devido à qualidade dos inquilinos e também a forma como os contratos de locação foram feitos, a resiliência do varejo alimentício e, claro, a localização que esses imóveis possuem. É sobre isso que vamos conversar a partir de agora. Vamos começar pelo Carrefour. Essa é uma empresa global, é uma empresa multinacional que chegou no Brasil no ano de 1975. Então, é uma empresa que tem expertise no que faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa receita de 25% está distribuída em vários imóveis e em diferentes regiões do país. Então, isso também acaba diminuindo o risco, beleza? Terceiro ponto que eu quero destacar é que, normalmente, contratos feitos com essas empresas do segmento de varejo alimentício são contratos de natureza atípica, ou seja, são contratos de longa duração, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e normalmente são contratos com multa robusta. O quarto ponto é que lojas do tipo varejo alimentício, normalmente são lojas que estão em regiões de alto adensamento populacional, ou seja, em regiões com um grande fluxo de pessoas. E por que que isso é importante? Simples, porque como são imóveis que estão, em sua grande maioria, em regiões de boa localização e também regiões com alto fluxo de pessoas, são imóveis que a procura, a demanda por eles acaba sendo grande. Então, por essas características, são imóveis que são mais líquidos por conta da localização e também pelo alto fluxo de pessoas, e são imóveis que podem ser ocupados por outro inquilino do mesmo segmento. Vou dar como exemplo duas situações que já vivi. Por exemplo, aqui na minha cidade, o supermercado recentemente resolveu fechar as portas, mas imediatamente um outro supermercado ocupou o lugar, então já começou a mudar a fachada, já mudou a pintura, enfim. Não foi coisa nem de 2 meses, nem de 3 meses, foi num tempo menor do que isso, o imóvel já estava ali praticamente sendo ocupado por um outro inquilino. Em outra cidade, que também já morei aqui no estado, bom, tem uma loja do tipo Big Box, e eu já vi essa loja trocar de bandeira umas 2 vezes, então são imóveis que têm uma demanda muito grande. E tudo isso que eu falei sobre o Carrefour vale também para o açaí atacadista. As lojas do açaí atacadista também têm as mesmas características. E o açaí, de uma maneira em geral, é uma empresa também bem conhecida, é uma empresa lucrativa que tem reportado bons resultados ao longo dos últimos anos. Então, por todas essas características, empresas muito boas, são imóveis que são essenciais para a geração de resultado dessa empresa, são imóveis essenciais para a geração de caixa dessas empresas, são imóveis muito bem localizados e são empresas que sabem o que estão fazendo, que normalmente quando abre uma loja dessa é porque algum tipo de estudo já foi feito sobre aquele mercado, sobre aquela região, sobre aquela localização. Então, são imóveis que são essenciais para o funcionamento dessas empresas e para a geração de resultado a longo prazo. E somado a isso, temos contratos atípicos de longa duração, contratos que conferem uma previsibilidade muito grande de resultado para o fundo imobiliário, porque em caso de quebra de contrato, o inquilino ele normalmente tem que pagar o saldo remanescente desse contrato para então fazer a desocupação, para então sair do imóvel. Então, apesar dessa concentração de receita em Carrefour e Açaí, temos vários pontos e várias situações que diminuem esse risco. Distribuição geográfica, são imóveis essenciais para as empresas, estão inseridos em
boas localizações, são empresas boas e expertas no que fazem e, além disso, são contratos de longa duração. Então, tudo isso diminui muito o risco do fundo imobiliário como um todo. Já no caso das pernambucanas, é interessante destacar aqui que esse fundo imobiliário em específico, ele adota uma estratégia que muitas vezes se traduz da seguinte forma: ele compra alguns imóveis no atacado, então ele compra um pacote de 20, de 22, de 25 imóveis, por exemplo, das lojas pernambucanas e ao longo do tempo ele vende isso no varejo. Então ele compra um pacotão de 20 imóveis e ao longo do tempo ele aliena um aqui, aliena outro ali, faz vendas esporádicas e gera ganho de capital. Então é um fundo imobiliário que adotou essa estratégia e essa estratégia tem se provado, assertiva no longo prazo. Sem contar que são imóveis que também estão localizados normalmente nas regiões centrais das cidades onde estão inseridos. Porque, afinal de contas, não é comum você ter lojas de roupa em regiões mais afastadas da cidade. Na maioria dos casos, chuto aqui 90, 97%, as lojas estão normalmente em regiões centrais, em regiões com alto fluxo de pessoas. E isso favorece quem é investidor em imóveis, porque mesmo que, por exemplo, uma loja de roupa feche, é muito provável que em um curto espaço de tempo essa loja seja ocupada por uma outra empresa do segmento ou uma outra empresa também do setor de varejo. Veja, por exemplo, que aí na sua cidade, algum imóvel muito bem localizado, onde tem um alto fluxo de pessoas, ele é um imóvel que normalmente ele não fica vago. Então, isso vale, por exemplo, para as lojas que estão locadas para pernambucanas. Então, isso acaba também diminuindo e muito o risco desse fundo imobiliário. Mas não só isso, há de se destacar que a Lojas Pernambucanas é uma loja que também é tradicional no segmento. Então, quando uma loja, por exemplo, desse calibre resolve abrir uma nova unidade, normalmente é um estudo que é feito por trás. Então, estuda a cidade, estuda a região, estuda onde está ali naquela cidade os melhores pontos, as melhores localizações para poder, então, abrir a sua loja. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de analisar um fundo imobiliário, como é, por exemplo, o caso do HGRU. Então, essa concentração de receita em Carrefour, Açaí, também nas lojas pernambucanas, não me preocupa enquanto investidor do HGRU 11. Chegamos então ao segmento educacional, que hoje representa ali 25% da carteira dos ativos do HGRU 11. E essa exposição ao setor educacional também não me preocupa, porque, em sua grande maioria, esses imóveis são essenciais para essas empresas. Pô, Anderson, mas tem a questão do EAD. Hoje tem muito mais matrículas novas sendo feitas em cursos EADs do que em cursos presenciais. Só que, no caso de alguns imóveis que, por exemplo, a Edux possui, são imóveis que são essenciais para a empresa, porque alguns cursos, como é, por exemplo, o caso de medicina, direito, odontologia, são cursos que, por lei, devem ser ofertados na modalidade presencial. Então, apesar do crescimento do EAD, alguns cursos ainda devem ser ofertados no formato presencial. Então, os imóveis educacionais ainda têm uma representatividade, têm uma importância grande para essas empresas, porque são imóveis que contribuem para o funcionamento regular de alguns cursos, e alguns desses cursos são uma fonte representativa de receita para essas empresas. Então, essa conjunção de fatores acaba diminuindo o risco da operação. São imóveis que são essenciais para alguns tipos de cursos e esses cursos são essenciais para a geração de resultado dessas empresas. Isso tudo para explicar para vocês que esses imóveis ainda hoje são importantes para essas empresas, principalmente empresas que ofertam cursos de medicina, odontologia, direito. Então, eu acredito que no médio a longo prazo esses imóveis ainda
continuarão sendo importantes para essas empresas, porque são custos que têm um ticket médio maior, então, logicamente, são custos representativos nas linhas de receita dessas empresas. Em paralelo a isso, temos imóveis muito bem localizados e com contratos atípicos, onde a empresa ela tem que pagar todo o saldo remanescente para desocupar o imóvel, para deixar o imóvel. Então, esse conjunto de fatores diminui muito o risco do fundo imobiliário como um todo. Então, por todas essas características, hoje eu estou muito tranquilo em relação às receitas do HGRU 11. Então, apesar de ter um conjunto de receitas mais concentrado, essa concentração não me preocupa. Por quê? São imóveis bem localizados, são imóveis que são essenciais para as empresas que os operam e esses imóveis estão normalmente, em sua grande maioria, respaldados por contratos atípicos, o que diminui os riscos das operações, beleza? E só para não deixar em branco, não deixar passar batido, quase 100% dos contratos do fundo são reajustados pelo IPCA. Então, as receitas de locação desse fundo imobiliário são, em sua grande maioria, protegidas contra a inflação. Outro ponto bastante interessante de se destacar aqui é que as receitas de locação desse fundo está muito bem controlada. Por quê? Contratos do fundo imobiliário, em sua grande maioria, vão vencer após o ano de 2029. E veja que para o ano de 2026 e para o ano de 2027, não temos nenhum tipo de contrato vencendo no caso do HGRU. Em termos de vacância, é um fundo que historicamente tem uma vacância muito baixa. É uma vacância que raramente ultrapassa a casa de 1%. Então você pode ver que desde o surgimento desse fundo imobiliário, o pico máximo de vacância ocorreu no ano de 2022, quando ela atingiu 1,10%. Então, um fundo que historicamente tem uma vacância muito baixa. Isso é muito bom para a gente que é investidor de longo prazo. Um outro ponto que eu quero destacar em relação ao HGRU é o seu yield patrimonial. Veja que o fundo ele consegue extrair hoje quase 9% de yield patrimonial. Então, é um fundo que tem um yield patrimonial bem interessante. Então, nem todos os fundos imobiliários conseguem extrair um yield patrimonial tão bom quanto o HGRU consegue extrair dos seus ativos. Esse é um ponto bastante interessante também de analisarmos. Em termos de alavancagem, é um fundo que hoje tem alavancagem, mas essa alavancagem está muito bem controlada. Por quê? O fundo ele tem um passivo de 301 milhões de reais, só que em cotas de outros fundos imobiliários ele tem 199 milhões de reais, em CRI ele tem mais 146 milhões de reais e em parcelas a receber de venda de ativos mais 161 milhões de reais. Então, um fundo que tem uma estrutura de capital hoje bem tranquila, é um fundo que não tem uma necessidade latente de gerar caixa para pagar essas obrigações. Então, o passivo do fundo hoje, a estrutura de capital está muito bem controlada. Lembrando que desses 301 milhões de reais, apenas 170 milhões de reais se refere à CRIs. Então, se você considerar somente os CRIs, a alavancagem desse fundo fica ali em 5,7%. E são CRIs que possuem um prazo de vencimento ali longo. Então você vai ver que CRIs vão vencer em 2031, tem CRIs que vai vencer em 2030 e tem CRIs que, por exemplo, vai vencer somente lá no ano de 2036. Então é uma dívida que hoje é pequena em relação ao patrimônio, é uma dívida que em grande parte ela tem um prazo longo. Então é um fundo que hoje tem uma estrutura de capital super tranquila, é um endividamento saudável, né, e compatível com o patrimônio do HGRU hoje, beleza? Pegamos então uma demonstração de resultado do HGRU. Então, de receita recorrente, é um fundo que hoje gera R$ 1,08 por cota. E de despesas recorrentes, o fundo ele tem um gasto ali mensal de 27 centavos por cota. E é um fundo que distribui 95 centavos por cota aos seus cotistas. Ô Anderson, se você considerar essa receita recorrente, essa despesa recorrente,
é um fundo que não consegue manter esses 95 centavos por cota que são distribuídos aos cotistas. Só que aqui temos que analisar um conjunto de situações. Esse é um fundo imobiliário que tem como estratégia comprar alguns imóveis no atacado e vender esses imóveis ao longo do tempo no varejo. Tanto é que, por exemplo, ao analisarmos a estrutura de capital desse fundo imobiliário, você verificou que de parcelas a receber de venda de imóveis, é um fundo que tem aqui 161 milhões de reais para receber. Então, é um fundo que, além de gerar essa renda recorrente com os aluguéis, é um fundo imobiliário que, na maior parte do tempo, sempre tem algum tipo de receita extraordinária, sempre tem algum tipo de ganho de capital entrando. Por quê? Ele faz a venda de imóveis ao longo do tempo. Só que não é aquela venda recorrente, não é aquele negócio que todo mês o fundo imobiliário ele vende imóveis, mas ao longo do tempo ele vende um imóvel aqui, outro acolá, e isso vai acabando gerando um ganho de capital. E o fundo vai reconhecendo esses ganhos de capital ao longo do tempo, porque normalmente são vendas que o fundo ele faz de forma parcelada, justamente para quê? Para todo semestre ter algum tipo de ganho de capital entrando no caixa do fundo. Então, é um fundo que combina a estratégia de gerar receita de locação, mas ao mesmo tempo é um fundo imobiliário que praticamente todo semestre ele recebe também ganhos de capital. Então, por isso que no longo prazo, você vai ver, é um fundo imobiliário que conseguiu aumentar consistentemente a sua distribuição de dividendos aos cotistas. Veja que é um fundo imobiliário que lá em 2018 distribuía 68 centavos por cota e veio aumentando isso ao longo do tempo, até atingir 95 centavos por cota. Então, um gráfico de distribuição de dividendos bacana, é um gráfico de distribuição de dividendos bonito no longo prazo. E veja que aos finais de semestres, você pode ver que é um fundo imobiliário que costuma entregar um valor maior. Por quê? É um fundo imobiliário que tem esses lucros acumulados e como os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos lucros apurados no semestre aos seus cotistas, é um fundo imobiliário que, conforme você pode ver aí, normalmente, ao final de cada semestre, ele acaba fazendo essa distribuição de dividendos maior. E por isso eu acredito que é um fundo imobiliário que hoje tem plenas condições de continuar mantendo essa distribuição de dividendos em 95 centavos por cota ao longo dos próximos períodos. Até porque você pode ver, é um fundo imobiliário que também carrega uma reserva acumulada e não distribuída ao longo do tempo. Justamente para, em meses em que o fundo imobiliário ele não gerar 95 centavos de resultado, ele conseguir distribuir esses 95 centavos, como por exemplo foi o caso do mês de novembro. O fundo ele gerou um resultado distribuível de 87, mesmo assim ele distribuiu 95 centavos por cota, porque ele tem reserva acumulada justamente para, em meses de receita menor, ele conseguir manter essa distribuição de 95 centavos. E veja que é um fundo imobiliário que carrega uma boa reserva acumulada. E como é que ele administra isso? Você pode ver que há alguns meses em que o fundo ele gera uma receita bem interessante, como foi, por exemplo, o caso de janeiro, onde o fundo gerou um resultado de 1,9, como foi, por exemplo, o caso do mês de junho, que o fundo gerou um resultado de 1,52, como foi, por exemplo, o caso do mês de outubro, que o fundo gerou R$ 1,49. Então, ele utiliza esses resultados a maiores e provisiona isso na reserva acumulada, de forma que em meses como, por exemplo, o mês de novembro, onde o resultado distribuível foi menor, ele consiga manter essa distribuição de dividendos aí na casa de 95 centavos por cota. Então, como o fundo ele possui essa estratégia já há muito tempo, eu acredito que é um fundo imobiliário que deve continuar entregando os 95 centavos de dividendos aos seus cotistas ao longo dos próximos períodos, beleza? Outro ponto que é importante destacar aqui, talvez seja, por exemplo, essas despesas operacionais um pouco mais elevadas. Só que esse é um fundo imobiliário que, ao longo do ano de 2025, ele investiu na reforma de um dos seus imóveis. Então, você pode ver aqui que o Passeio Dutra foi um imóvel que, ao longo do ano, recebeu investimentos na casa de 11,3 milhões de reais. Então, é um imóvel que o fundo ele dedicou recurso a fazer um retrofit, a reposicionar esse imóvel. Claro, isso
no médio a longo prazo, deve se traduzir em receitas maiores de locação, em diminuição de vacância no ativo. Então, isso mostra o cuidado que a gestão tem com alguns dos seus imóveis. Então, é um fundo imobiliário que teve esse nível de despesa operacional um pouco mais elevado ao longo do ano, mas vale destacar que, ao longo do ano, o fundo investiu na melhoria de um imóvel que o gestor julgava ser importante fazer um retrofit, fazer um reposicionamento. O que eu gostaria de ver ao longo dos próximos períodos é justamente a diluição dessas despesas financeiras, o que deve acontecer, já que o fundo está na iminência de fazer a sua sexta emissão de cotas com o objetivo de captar ali até 2 bilhões de reais. Isso deve acontecer em breve, então essa nova emissão deve contribuir para diluir, por exemplo, essas despesas financeiras, quem sabe até mesmo essas despesas operacionais, e, claro, contribuir também para o aumento da diversificação do HGRU, beleza? E para a gente encerrar a análise do HGRU, você pode ver que é um fundo imobiliário que cobra uma taxa de administração de 0,7% sobre o valor de mercado do fundo e cobra uma taxa de performance de 20% que exceder o IPCA mais 5,5%. Então, esse é um fundo imobiliário que cobra uma taxa de administração inferior a 1%, mas tem a cobrança de uma taxa de performance de 20% que excedeu o IPCA mais 5,5%. Considerando as características desse fundo imobiliário, a geração de resultado ao longo dos últimos anos é uma estrutura de custos que, beleza, ok, é uma estrutura de custos que não está fora do normal. Em termos de performance histórica, é um fundo imobiliário que não deixa a desejar. Então, você pode ver que é um fundo imobiliário que bateu com folga, como por exemplo foi o caso do IMAB, do IMAB5, e também bateu com folga o próprio IFIX. Então, em termos de performance, é um fundo imobiliário que não deixa a desejar, entregou bons resultados aos seus cotistas ao longo dos últimos anos, beleza? E para a gente encerrar, para você que, por exemplo, quer se tornar sócio do HGRU 11, o preço de cota desse fundo imobiliário hoje é de R$ 128,20. Ao longo dos últimos 12 meses, apresentou um dividend yield de 9,59%. Hoje, ele negocia ali 1% abaixo do seu valor patrimonial. Ele está com seu PVP em 0,99 e é um fundo imobiliário que já tem uma boa liquidez diária. Então, hoje, mais de 6 milhões de reais são negociados todos os dias em cotas do HGRU 11 e apresenta uma valorização ao longo dos últimos 12 meses superior a 22%. É um fundo que também é bem relevante em número de cotistas, é um fundo imobiliário que hoje já tem mais de 227 mil cotistas em sua base e é um fundo também relevante em termos de patrimônio. Então, veja que é um fundo imobiliário que hoje tem um patrimônio avaliado ali em 3 bilhões de reais. E mais um ponto, antes de encerrar a análise do HGRU, é a gente enfatizar justamente essa elevação do valor patrimonial por cota. Isso é muito importante em fundos imobiliários de tijolo. E veja que o HGRU ele tem conseguido aumentar o seu valor patrimonial por cota, ou seja, no longo prazo é um fundo imobiliário que tem conseguido, pelo menos, incorporar a inflação no preço dos seus ativos. Veja que lá em 2018 o valor patrimonial por cota estava ali em R$ 102,00 e hoje o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário está em R$ 129,41. Beleza? Então, essa é a análise do HGRU 11. Assim, por todos os motivos demonstrados aqui durante o vídeo, é, na minha visão, um dos melhores fundos híbridos para o longo prazo que temos. Claro, junto com o TRXF, também com o ALZR11. E por que eu gosto do HGRU? Simples, você viu, é um fundo imobiliário que cresce valor patrimonial por cota, é um fundo imobiliário que cresce dividendo ao longo do tempo, tem bons inquilinos, tem bons contratos, esses contratos, em sua grande maioria, são contratos de longa duração, tem uma boa distribuição geográfica. Então, por todos esses motivos, é um fundo imobiliário que realmente vale muito a pena, pelo menos você estudar e, quem sabe, investir. Eu, particularmente, sou sócio do HGRU 11, beleza? E
para não deixar passar nada e nem mesmo ser tendencioso, o único ponto que eu gostaria de ver melhora nesse fundo imobiliário ao longo dos próximos períodos é justamente o fundo conseguir diminuir esse nível de despesa em relação à geração de receita. Em 2025, eu sei, houve a reforma, houve o retrofit, houve o reposicionamento de um imóvel, isso é importantíssimo para o portfólio do fundo a longo prazo, mas é um nível de despesa que, na minha visão, hoje o fundo conseguiria ali, com algum tipo de ajuste, melhorar. Mas, de qualquer forma, considerando os prós e também esses pontos de melhoria do fundo imobiliário, é uma das boas opções de fundos imobiliários que temos disponível para investir hoje, beleza? E eu quero saber de você, você tem o HGRU na sua carteira ou não? Deixe nos comentários. E claro, se você quer ver algum outro fundo imobiliário sendo analisado aqui no canal, também deixe a sua sugestão aqui nos comentários. Ó, pelo vídeo de hoje era isso, espero que você tenha gostado e se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E antes de eu ir embora, é claro, eu vou deixar aqui um vídeo do TRX e também um vídeo do ALZR11, que junto ao HGRU é, na minha visão, os 3 melhores fundos imobiliários híbridos que temos disponível hoje para investir, beleza? Ó, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!